Ok. Vamos lá, vamos nessa, né? Dando sequência. Destacando a parte de sequências lógicas. Geralmente, as sequências lógicas, né, elas se dividem aí em sequências numéricas, sequências com letras, sequências com figuras. A FCC é uma banca que ultimamente ela tem cobrado praticamente sequência numérica, né? Uma ou outra relação de figura, mas pouco também, né, dessa relação de figura, mas mesmo a atenção maior aí foi dada, né, nas últimas provas aí em relação à sequência numérica. Sim, quando a gente fala de sequência numérica, a gente tem que observar operações matemáticas. Professor, mas eu quero, assim, algo prático que eu consiga resolver todas as questões. Professor, Oi, é PA e PG? não. Não é PA e PG, entendeu? São sequências envolvendo relação lógica, né? PA e PG não. Aí ela teria que especificar PA e PG lá no conteúdo. Quando é PA e PG, a banca ela coloca, né, sequências e progressões. Ela fez questão de deixar bem claro que era sequência, né, de números, figuras, nesse aspecto. Então, não entra PA e PG, né, apenas as relações lógicas mesmo dentro das sequências. Ok. Vamos lá. E aí eu tenho uma notícia não boa para vocês. Não existe uma fórmula pronta, né? Igual Luiz perguntou, é PA e PG? Se fosse PA e PG, sim, tinha uma fórmula que você vai lá e aplica, interpreta e aplica a fórmula. Não tem uma fórmula pronta, porque cada questão vai depender de um raciocínio. Por exemplo, qual é a base das sequências numéricas? As operações. A gente tem que observar e treinar. Não resta outra forma, né? Treino, tem que ter treino para poder perceber logo o padrão. Por exemplo, olha só, quando a gente pega aqui, tem algumas sequências aqui e a gente consegue observar o seguinte, por exemplo, nessa primeira sequência aqui, a gente observa que está somando 3 a todos os termos. Consegue perceber isso, ó? Todos os termos aqui, a gente tem o quê? Mais 3. Então, veja que isso se repete, ó, com todos os termos. Então, por exemplo, para encontrar o próximo termo aqui, a gente continuaria somando mais 3. E aí, o próximo termo, ó, a gente encontraria, ou seja, qual é o próximo termo aqui? 23, né? Parou no 20, seria 23, o próximo termo dessa sequência. Porque tem um padrão lógico, mantém a soma. Essa sequência é uma sequência PA? Sim. Se a gente fosse classificar essa Isso. sequência, a gente teria uma sequência aqui que é uma PA. Na outra, quando a gente observa aqui, a gente tem o quê? Ó? Uma multiplicação agora, ó, vezes 2, está dobrando. Vezes 2, vezes 2, ó, sempre o quê? Multiplicando por 2. Então, no caso, aqui, para a gente encontrar o próximo, a mesma coisa, ó. A gente faria o quê? Multiplicar por 2. E aí, dá quanto? 192. 192. Agora, observe, aqui foi constante a soma, então se a gente fosse classificar, que não é o caso aqui, a gente teria uma PA, e aqui constante uma multiplicação, a gente teria uma PG. Porém, a gente tem uma outra sequência aqui agora, que ela é variável, e geralmente, né, a banca, ela atenta mais para esse tipo de situação, ela cobra muito mais essa relação, né, das sequências variáveis, justamente por isso, porque não há uma especificação que é PA e PG, são sequências arbitrárias. Então, é o seguinte, o que a gente tem aqui? Ó? Se a gente pegar aqui, a gente está somando mais 1, aqui agora a gente está somando mais 2, aqui a gente está somando mais 3, aqui mais 4, aqui mais 5. Então, quer dizer que para manter o mesmo padrão, o próximo a gente teria que somar 6.
porque a gente obedece uma sequência crescente. É uma soma através dessa sequência crescente dos números naturais. Então, a gente consegue observar aí, ó, uma sequência, né, crescente aí dos números naturais. Então, nesse caso aqui, ó, 16 mais 6, então a gente teria o seguinte, que o próximo termo aqui, o termo qual? 22. Então, veja, ó, aqui a gente encontra o próximo, aqui também, baseado num padrão, e aqui também. Então, não é só sequência PA e PG que existe um padrão, né? Então, tem outras sequências também. Eu coloquei exatamente por isso. E, geralmente, é essa relação aqui, ó, que a banca acaba, né, dando prioridade aí na prova, ó. Então, a FCC, ela cobra muito essa relação da sequência arbitrária aqui. Certo. Mas só tem uma forma de resolver. O padrão, ele é único, professor? Não, nem sempre, né? Você pode muito bem pensar de uma forma, o seu colega pensar de outra forma e chegar ao mesmo resultado. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui a mesma sequência e vamos pensar essa sequência sob dois aspectos. Como assim, professor? Eu posso pensar essa sequência assim, ó, somando mais 3, somando mais 6, somando mais 12 aqui, ó, somando 12 e aqui somando 24. Então, ó, se a gente pegar aqui, qual foi o primeiro termo? 2, soma mais 3, 2 com mais 3, 5. 5 com mais 6, 11. 11 com mais 12, 23. 23 com mais 24, 47. Então, o próximo termo aqui, ó, é o dobro do anterior. Então, o próximo termo não. O próximo valor a ser somado é o dobro do anterior. Então, ó, o próximo valor somado foi o dobro do anterior, ou seja, 6, o dobro de 3. 12, o dobro de 6. 24, o dobro de 12. Então, estou somando, né, o número em que esse número somado é sempre o dobro da soma antecessora. Sim, mas eu poderia fazer isso diferente, professor? Posso sim, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso multiplicar isso por 2 e depois eu posso somar 1. Ó, se eu fizer isso aqui, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Aí, se eu pegar agora, ó, multiplicar por 2, 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Eu acho também, ó. Aqui, multiplico por 2. 11 vezes 2, 22. 22 mais 1, 23. 23 vezes 2, 46. 46 mais 1, 47. Então, veja, ó, nesse caso aqui, a gente está pegando uma soma e o próximo valor a ser somado foi o dobro do valor da soma anterior. Aqui agora, o que a gente está fazendo? Ó? A gente está calculando o dobro. Veja que em todos os termos a gente calcula o dobro. Veja que todos têm o dobro, só que além do dobro, a gente também está somando mais um. Ó. Então, é o dobro mais um, o dobro mais um, o dobro mais um, o dobro mais um. Professor, qual é a regra que eu vou utilizar? Não importa. O importante é você o quê? Observar que existe um padrão. Esse padrão ele tem que ser o mesmo para toda a sequência. Se você começou com raciocínio, esse raciocínio tem que permanecer. Nesse caso aqui da segunda parte é o quê? O dobro mais um. Na primeira parte a gente está o quê? Somando o dobro da soma anterior. Vai somar sempre o dobro da soma anterior. Sempre o dobro da soma anterior. E a gente consegue manter a mesma sequência. Veja que a gente tem a mesma sequência. Então, o importante, ó, é que tenha o quê? O mesmo raciocínio. Não importa qual é esse raciocínio. O importante é que ele seja o mesmo para todos os termos, ó. Todos. Todos. A gente tem um raciocínio aqui para todos os termos. Então, se a gente conseguir desenvolver esse raciocínio para todos os termos, perfeito. Então, esse vai ser o nosso padrão.
Sim, professor, mas e as questões? A FCC, como que ela tem cobrado isso? Tem questões simples, tem questões difíceis, tem questões dos 3 níveis. Vocês vão encontrar questões bem simples, né, questões bem diretas, às vezes que a banca até dá a regra para você, ela vai dizer qual é o procedimento que você tem que fazer. Deixa eu ver, acho que é a próxima questão. Não, só está falando aqui, ó, tem algum segredo para descobrir o padrão? Tem. Atenção, observação e o quê? Treino, treino, treino e treino. Né? Então, por quê? Porque cada questão vai vir com um raciocínio diferente. O raciocínio sempre vai envolver, né, as relações aqui de operações matemáticas, mas isso vai, né, tá mudando, diversificando. É essa aqui que eu disse, ó. Essa questão, a banca, ela já traz o raciocínio. Ela diz qual é o raciocínio que você tem que usar na sequência. Tem a sequência 1 e a sequência 2. Então, ela diz qual é esse raciocínio. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, a sequência 1 e a sequência 2. Sim, porque quer saber o seguinte, ó, qual é o menor número que aparece nas duas sequências? O menor número que aparece nas duas sequências, como professor? Ou seja, um número que vai repetir. Qual é o menor valor que repete aí nas duas sequências? Que você vai observar e vai verificar esse valor nas duas sequências, ó, entre esses aqui. Então, vamos lá. A sequência 1, o que a banca está dizendo aqui? Ó? Que o primeiro termo é igual a 10. Na sequência 2, o primeiro termo é igual a 1. Então, a sequência 1 começa em 10, a sequência 1 começa em 10, a sequência 2 começa em 1. Certo? Então, vamos lá. E qual é a regra aqui, ó? E qualquer outro termo a partir do segundo vai ser o quê? Igual ao antecessor acrescido de 2 unidades, ó. Igual ao antecessor mais 2 unidades. Então, eu pego o antecessor mais 2 unidades. Então, quer dizer o seguinte, quem é o antecessor? 10. Mais 2 unidades, 2. Então, é aqui, a gente está somando aqui, ó, mais 2. Aí, ó, se eu somar mais 2, 14. Somar mais 2, 16. Somar mais 2, 18. Somar mais 2, 20. Mas vamos deixar aqui, né, que a gente já vai encontrar. O maior foi 20 ali, ó. Então, de qualquer forma, tem que estar aqui. Concorda? Né? Já colocou ali, ó. Um desses aqui, a gente já escreveu. Agora vamos para a sequência 2. O que diz a sequência 2, ó? Que o segundo é igual... O segundo termo é igual a 3, e qualquer outro termo, então, o segundo é igual a 3, então, vamos dizer aqui, ó, o segundo é igual a 3, o segundo é igual a 3, e qualquer outro termo vai ser o seguinte, ó, a soma dos dois termos anteriores. A soma dos dois anteriores. Como assim, professor? Vamos lá. Qual é a soma aqui? Ó? O próximo termo, não vou escrever o terceiro, então é a soma dos dois anteriores. Então, quais são os dois anteriores aqui? 1 mais 3. Quanto que é 1 mais 3? 4. Pronto. Agora eu vou escrever o próximo, ou seja, eu vou pegar sempre os dois últimos e somar. Se é os dois anteriores, para eu achar esse termo aqui, eu somo os dois anteriores. Então, 3 mais 4, 7. Próximo termo, vou somar, ó, vou achar esse termo aqui, eu somo os dois últimos que eu já tenho. 4 mais 7, 11. Próximo termo, 7 mais 11, 18. Opa, encontramos, ó. Quer saber o que? Não é o menor valor aqui que tem igual nas duas? Então, qual é esse menor valor igual? É o 18. Então, veja que esse valor é o 18. Opa, isso aqui aparece onde? Na letra D. Então, ó, tranquilo, de boa. Professor, essa sequência é tida como que nível fácil. Viu? É tido como nível fácil, é classificado como nível fácil. Por quê? Porque a própria banca já te orienta como construir a sequência. Você não tem que pensar, desenvolver um padrão, ou seja, você tem somente que seguir a orientação que a banca propôs. De boa, tranquilo aí, esse primeiro nível. Essa questão foi desse ano, professor? Foi desse ano. Foi esse ano, né? Uhum.
Interessante. Professor, Agora, recente. Tá na lista ainda, né? É Rapaz, analista. É o que eu tô fazendo. professor, Diga. uma questão dessa é necessário ler o enunciado todo ou só, no caso, assim, as perguntas? Veja o seguinte, ó. O que acontece? Ela está dizendo que uma sequência numérica, ela está definindo. Não precisa eu ler aquilo ali. Concorda que esse Sim. primeiro parágrafo eu não preciso ler? Uma sequência numérica é uma definição. Então não Sim. precisa, porque a gente já sabe o que é sequência numérica, que é uma relação, uma lista, né, de informação de números, ou de letras, ou de palavras, ou de símbolos, que vai estar, né, descrita de uma certa ordem que obedece a um determinado padrão. Agora eu tenho sequência 1 e sequência 2. Você viu que antes de ler sequência 1 e sequência 2, eu fui para onde? Para o comando. Sim. Isso é importante, porque quando você lê o comando, você volta lá na informação e você já conduz esse Sim. cálculo para você chegar a essa resposta. Você já desenvolve o seu cálculo pensando na resposta que você precisa. Né? Não é que Tá você certo. vai inventar algo, não é isso, entendeu? Para chegar àquela resposta. Mas você vai desenvolver em cima o quê? Do objetivo, ou seja, é conseguir um menor número comum nas duas sequências. Tá E aí certo. foi o que a gente voltou e fez, ó, sequência 1, sequência 2. Então eu coloquei aqui, tem uma sequência 1 e sequência 2, chamei de S1 e S2. E aí aqui eu tenho que seguir, porque aqui a questão define perfeitamente, ó, diz que o primeiro termo é igual a 10 e qualquer outro termo a partir do segundo é igual ao antecessor acrescido, ou seja, somado duas unidades. Então eu vou pegar o número que eu já tenho, mais 2. O número que eu achei, mais 2. O número que eu achei, mais 2. Foi o que a gente fez, ó. O primeiro foi dado, veja que o primeiro termo aqui a questão está dando. Então, isso aqui a questão informou. A partir daqui, o que a gente está fazendo, ó? Mais 2, que é a regra que a questão está dizendo, que a gente vai usar acrescido sempre de mais 2, tá vendo? Acrescido de mais 2, ó. Ah, professor, por que parou no 20? Veja que o maior valor da alternativa qual é? 20. Então já fiz até 20 porque, de qualquer forma, mas se você quiser, você pode ir fazendo um a um, de uma até chegar, para você não ficar escrevendo muito. Você pode fazer um termo de um, um termo de outro, um termo de um, um termo de outro, até igualar para você, não vou ficar escrevendo muitos termos, para não escrever muitos termos. Né? Aqui eu escrevi por quê? Porque eu observei que o maior valor era 20, então eu fui até 20. Na sequência 2, então o que está dizendo? Ó, que o primeiro termo, então a questão está fornecendo o primeiro termo é 1. Então a questão está dando isso aqui, ó. E está dizendo também o valor do segundo termo. O segundo termo é 3. A questão também está informando esse número. E está dizendo agora que se eu pegar esses dois valores e somar, eu vou achar o próximo, ó. Qualquer dois que eu pegar, os dois últimos aqui, eu acho sempre o próximo. Para eu construir o próximo, eu tenho que somar esses dois números. Então, 1 mais 3 é quanto? 4. E assim sucessivamente. Se eu pegar aqui agora, ó, 3 mais 4, 3 mais 4, se eu somar aqui, ó, 3 mais 4, vai ser quanto? 7. Opa, eu parei no 7. Então, quais são os dois últimos que eu tenho aqui? O 4 e o 7. Então, eu vou somar quem? 4 mais 7. 4 mais 7, quanto é? 11. Ah, parei no 11. Quais são os dois últimos que eu tenho? Né? Os dois últimos que eu tenho, ó, parei no 11. Quais são os dois últimos que eu tenho agora? 7 e 11. 7 mais 11, 18. Achou? Opa, igualou. Perfeito, chegou, bateu. Então, essa é a resposta. Então, aqui a questão já guiou, já deu, né, o caminho para você. É só você percorrer esse caminho. Você já tem o caminho, é só percorrer. É. Mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Né? Não é sempre assim. Vamos lá, vamos em frente. Quem dera. Aqui, ó, veja. Outra questão de analista, muito simples, fácil também essa questão é fácil, só tem que ter atenção aqui, porque ele fala assim, ó, serão confeccionados números em cobre para numerar as portas dos apartamentos de um condomínio de 5 torres com 8 andares cada uma. Então, vamos pensar o seguinte, ó, a gente tem uma torre aqui, e aí, ó,
1, 2, 3, 4, 5 andares. Ele diz que são 5 andares. Então, 1, 2, 3, 4, 5 andares. Opa, são 8 andares, desculpe. São 8 andares. Né? São 5 torres, e cada torre aqui tem 8 andares, ó. Então, deixa eu só colocar assim, ó. Não vou colocar tudo, não. Vou só colocar assim. Então, aqui, ó, o andar 1, aqui é um andar, o segundo andar, aqui é um andar 3, até o quê? O 8, o oitavo andar. Então, são 8 andares e são 5 torres dessa aqui. Aí ele disse o seguinte, ó, que com 4 apartamentos por andar. Então, quer dizer que esse andar 1 aqui tem o quê? Eu vou até deixar aqui fora o andar 1, andar 2, o terceiro andar, até o oitavo andar. Até o oitavo andar. Ele disse o seguinte, ó, que cada um aqui tem 4. Então, se a gente pegar aqui, o que a gente tem, ó? Cada um tem 4 apartamentos. Cada andar tem 4 apartamentos. A numeração seguirá a seguinte regra. Os apartamentos do andar K terão os números K1, K2, K3. Então, quer dizer, o andar 1, então vai ser o quê? Né? Como cada torre estão os apartamentos. Por exemplo, 11, 12, 13, 14. Então, quer dizer, aqui o primeiro andar vai ser o quê? 11, 12, 13, 14. No segundo andar vai ser o quê? 21, 22, 23, 24. No terceiro andar vai ser 31, 32, 33, 34. Então, o primeiro número é o andar e o outro é a sequência de cada apartamento, do primeiro até o quarto apartamento. Ok? De boa? Acompanhou até aí? Tranquilo o raciocínio? Até chegar lá no oitavo andar. Então, o oitavo andar vai ser o quê? 81, 82, 83, 84. Concorda? Certo. Bora lá. Aí ele fala o seguinte, ó, a quantidade de algarismos 3, quer saber a quantidade de algarismos 3 para ser confeccionado. Então, vem o seguinte, ó, por torre, se eu pensar assim, ó, por torre, quantos algarismos 3 eu vou ter que confeccionar? Então, se eu pensar em relação a andar, eu tenho que confeccionar quantos algarismos 3 por andar? 8, não é isso? Por andar. Na fila da unidade. Se eu pegar a unidade, então se eu pensar aqui, ó, volta aqui. Se eu pensar aqui, são 2 números. Eu tenho dezena e tenho unidade. Então, na unidade aqui, eu vou precisar de quantos? De 8. Ou seja, do primeiro andar até o oitavo. Cada um de unidade tem um algarismo 3. Porém, eu tenho que lembrar o quê? Que na dezena, no terceiro andar, tem o algarismo 3 em todos os 4, concorda? Tem o algarismo 3. Então, eu tenho o quê? 8, 3 na unidade e 4 na dezena. São 4, 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 3 representando as dezenas. A posição da dezena. Então, aqui na dezena, o algarismo, esse algarismo 3, ele aparece 4 vezes. Então, isso aqui, ó, eu estou dizendo que é 4 vezes que ele aparece, e aqui o quê? 8 vezes. Então, no total, então, se eu somar aqui 4 mais 8, ele aparece quantas vezes? 12 vezes. Mas cuidado, que tem a letra B ali, ó, te chamando. Venha, venha, venha que eu te ferro. Porque isso aqui foi o quê? Em uma única torre. Em uma única torre, ó, por torre. Só que a questão diz que são quantas torres? São 5 torres.
Então, ó, por torre. Agora, ó, em 5 torres, não é isso que a questão está querendo aqui, ó. Em 5 torres, a gente fez de uma torre só aqui. Mas em 5 torres, o que a gente vai ter aqui em 5 torres? Vai ser 12 vezes 5. Quanto é 12 vezes 5? 60. 60. Então, ó, a resposta correta qual é? Letra E. E não a letra B. Ok? Tranquilo, Esther? Tranquilo. Isso aí deu uma viajada nisso aí. Mão beijada. A única coisa é o seguinte. Lembra daquele negócio que o apressado come cru? Talvez alguém errou essa questão, com certeza alguém errou essa questão porque calculou, achou 12, olhou de imediato e já foi lá e já marcou. Ainda saiu comemorando, né? Broquei. Eu. Quando pegou o gabarito, né? Cifo, né? Ou seja, é atenção. A questão é dada, só tem que ter o quê? Atenção. Para não esquecer desse detalhe que são quantas torres? 5. Como o senhor classifica essa questão? Fácil, né? Fácil. Certo. Até agora, questão fácil. Entendeu? Tudo que a gente fez aqui agora são questões fáceis. Ok? Porque aqui é atenção. Você só tem que ter atenção. Você vê que você consegue desenhar, por mais que você não queira, você consegue ter a imagem do prédio, desenhar e colocar todos os números, concorda? Você pode contar. Eu não fiz todos os andares, mas você pode desenhar todos os andares. E colocar os valores. Bora lá. Desculpa. Então, resposta correta, letra E. Deixa eu só um ajuste nesse A aqui. Agora, olha só. Essa questão aqui já tem que ter um pouco mais de atenção. Essa questão tem que ter um pouco mais de atenção. Parece com a questão anterior, não parece? Veja que a questão aqui, ó, ela foi de 2019, tá nesse grupo, né, da pandemia aí como recente, por conta da pandemia, grupo das questões recentes. Essa 2018, ela não tá tão distante, ali que eu falei, às vezes eu busquei um pouquinho mais, porque tem um raciocínio parecido e que a gente tem que ter atenção. É diz o seguinte, para enumerar manualmente de 1 a 140, um caderno de 140 páginas, o número de vezes que o algarismo 1 deve ser escrito, ó, deve ser escrito. Então, quantas vezes o algarismo 1 é escrito? Vamos lá. Observação 1. Observação 1. De 1 a 99, isso aqui é importante, viu? Anotem isso porque isso ajuda muito. Qualquer algarismo aparece 20 vezes. Olha, você não precisa contar, tá vendo? Qualquer algarismo aparece 20 vezes. Ou seja, de 1 a 99, o algarismo 1 aparece quantas vezes? 20 vezes. O algarismo 2 aparece quantas vezes? 20 vezes. O algarismo 3 aparece quantas vezes? 20 vezes. Então, isso ajuda muito, ó. Observe que a gente está dizendo, que eu estou dizendo o quê? De 1 a 99. De 1 a 99. Certo. Agora, se eu pensasse o seguinte, ó. Se eu pensasse aqui o seguinte, ó. Se eu pensasse assim, ó, de 101 a 199. Se eu pensasse assim, ó, de 101 a 199. Se eu tirasse a centena, é como se eu estivesse pegando de 1 a 99 também. Não é a mesma coisa? Se eu tirasse a centena, o 1 da centena, 1 dessa centena 100, se eu analisar só, ó, veja, aqui, o que a gente está analisando? De 1
a 99. Se eu pegar daqui, eu não estou analisando de 1 a 99 também? Não é a mesma coisa? Tirando esse 1 da centena, desconsiderando a centena. Sim. Então, quer dizer que... Qual é a observação que eu posso colocar aqui, ó? Qualquer algarismo... E aí entra a observação. Qual é a observação? Exceto o 1. Que o 1 não é da centena? Exceto 1. Ó, qualquer algarismo, exceto 1, aparece 20 vezes também. Aparece 20 vezes também. Certo. E o algarismo 1? O algarismo 1 aqui, ele aparece quantas vezes? Quem poderia me dizer quantas vezes aparece o algarismo 1? É só você analisar. 10 vezes? Oi? 10 vezes? Veja o seguinte, é de 101 a 199. Veja, ó, é de 1 até 99. De 1 até 99 tem quantos números? Se você pegar a lista assim e esticar a lista de 1 até 99, são quantos números? Se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, até 99, tem quantos números nessa sequência? 99 números, concorda? De 1 até 99, tem 99 números. Né? Porque eu não estou pegando aqui na unidade 1 e indo até a unidade 99, se eu colocar embaixo. Sim. Então, quer dizer que esse algarismo do 1 aqui, ele aparece o quê? 99 vezes. Ele aparece 99 vezes. Sim, 99 vezes. Então, se eu pegar de 100, concorda? Ó, porque eu não peguei 99. Se eu pegar de 100 até 199, se eu pegar aqui, ó, de 100 até 199, ao invés de 101, eu coloquei 101 para fazer a mesma sequência dos 99 do 20 vezes. Mas se eu pegar de 100, ele aparece 100 vezes, não é isso? Então, ele aparece quanto? 120 vezes. É 100 vezes da centena mais as 20 vezes. Pronto. Então, ó, de 100 até, veja, vou até consertar, ok? Aqui, ó, de 100 até 199. De 100 até 199. Então, ok, ó, eu estou mudando aqui de 100 a 199. E com isso você pode fazer o quê? Para qualquer centena o mesmo raciocínio. De 200 até 299, qualquer algarismo aparece 20 vezes, exceto quem? Qual é a centena que está trabalhando agora, né? Do 2? Sim. Exceto o 2. O 2 vai aparecer quanto? 120 vezes. De 300 até 399, qualquer algarismo aparece quantas vezes? 20 vezes. Exceto O 3. 3. Pronto. Com isso Então, aqui... para toda sentença, o número, a sentença que está no na momento centena, aparece isso. Você tem que haver... É o que eu chamo de algarismo crítico. Pronto. O algarismo crítico da centena. Pronto. Basta você lembrar que o algarismo crítico da centena aparece 120 vezes. Ok? Então, ó, eu estou falando o que aqui? Pegando o algarismo 1. Então, ó, na centena. Então, o algarismo 1 na centena aparece 120 vezes. Então, se eu fizer o mesmo raciocínio para 200, o algarismo 2 na centena, de 200 até 299, vai aparecer o quê? 20 vezes, que a gente está pegando, ó, nessa centena aqui. Concorda? Pronto. Voltando agora ao nosso raciocínio. É claro que aqui, ó, eu posso quebrar, não posso? Eu posso pegar assim, ó, de 1 a quanto? 99. A 99. E posso pegar de 100 a 140.
porque eu não tenho toda a centena. Eu vou ter que analisar fatiado, concorda? Bora lá. Nesse caso aqui, quantas vezes o algarismo, a gente está querendo saber o algarismo o quê? Isso. Quantas vezes o algarismo 1 aparece de 1 a 99? 20 vezes. Isso, 20 vezes. Então aqui ele aparece 20 vezes. Certo. Quando a gente pega aqui agora, a gente está pegando uma sequência que a gente depende de quê? Centena, dezena e unidade. Dezena e unidade. Pronto. Quando a gente pegar aqui, ó, na centena, né, de 100 a 140, então a gente tem o quê? O número aqui aparece quantas vezes, de 100 até 140, ele aparece quantas vezes? São quantos números de 100 a 140? 40. 40. Cuidado com isso, viu? Eu imaginei que vocês fossem responder aí. 40 e o quê? Tem o 100, né? Não sei se é. Isso. Do 101 a 140 são 40 Isso, números. são Do 40, 101. 41. Mas aqui é do 100 ao 140. 140. Então, quantas vezes na centena 1 aparece? 41 vezes. Ó, 41 vezes. Pronto, 41 vezes. Certo. Na dezena, o 1 tem alguma relação crítica dessa dezena aqui para 1? Tem. Não é isso? Quando eu pego o quê? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então ele aparece quantas vezes? 10. 10 vezes, isso. Na dezena ele aparece 10 vezes. E na unidade ele aparece quantas vezes? Ele aparece no 101, no 111, e no 121 e no 131. Então, ó, na unidade, ele aparece quantas vezes? 5 vezes. Então, qual é o total? A gente tem aqui, ó, 20 mais 41 mais 10 mais... Peraí. Eu falei o quê? 101... É coisa que tá batendo, não. Peraí. 101, 111, 121, 131. 4 vezes. Não é 5, não. 4 vezes. Acho melhor também, na segunda semana. 101, 111, 121, 131, porque é antes de 140. 4 vezes, não é isso? Pronto. 7, 5. Pronto, 4 vezes. Ok. Então, qual é o total que a gente tem aí? 7, 5. 7, 7, 5, isso? Somando deu 7, 5. Então, ó, resposta correta. Letra A. Resposta correta, letra A. Professor, por que está falando isso? Porque às vezes a questão pede assim, ó, o algarismo 1, de 1 a 215. Entendeu? Aí você vai pegar aquela centena toda, lembra? A centena toda que tem 120, que você não precisa calcular, não precisa ficar fazendo quebrado. Você só vai pegar quebrado quando não está completo. No caso aqui, ó, de 100 a 140, está completo? Não está completo. Porque se fosse de 1 a 215, por exemplo, né? Se fosse de 1 a 215, deixa eu só pegar aqui, né? Deixa eu pegar o... Vou pegar um slide aqui só para a gente ver isso aqui, né? Em branco, só para a gente fazer essa... Deixa eu só colocar um slide em branco aqui. Pronto. Vamos supor o seguinte, ó. Se a questão quiser saber
que a numeração é de 1 até 215. E aí quer saber, ó, quantas vezes aparece o algarismo 1. Mesma coisa, o algarismo 1. E aí, lembra que a gente pode fatiar isso aqui, ó. A gente pode fatiar o quê? De 1 a 9. 99. Depois a gente pode fatiar o quê? De 100 a 199. Ó, de 100 a 199. E aí a gente vai pegar de 200 a 215. 200 a 215. Então, aqui, quantas vezes o algarismo 1 aparece aqui? 20. 20. Aqui, quantas vezes o algarismo 1 aparece? Não é a casa crítica, não é a centena do 1. Então, aparece quanto? 120. 120. 120. Aqui, agora, a gente tem que analisar. Aqui fica mais fácil, por quê? Porque a gente só tem dezena. Concorda? Tem uma Aqui, dezena, né? isso. Aqui a gente pode até colocar o número. Que número a gente tem aqui? Ó, é o 201. Aí depois tem o quê? 210, 211, 212, 213, 214 e 215. Vou colocar aqui, 201, 210. Agora, não pode esquecer que tem os da dezena, né? Ó, 211, 212. Aí tem essa sequência, né? 213, 214, 215. Então, quantas vezes o algarismo 1 aparece aí? Oito vezes? Então, ó. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 8 vezes. Então, no total, a gente vai ter quanto aqui? 148. 148. Ok? Então, ó, nesse caso, o algarismo 1. Então, quantas vezes vai aparecer? 148 vezes. Isso seria uma questão fácil. Isso é uma questão média. Ah, Esse senão aqui... nem quero ver, é difícil. Não, essa aqui é uma questão média. Viu? Essa é uma questão média. Porque aqui, o que você tem que ter, né, a dificuldade aqui maior, às vezes, é porque as pessoas vão querer contar até chegar a 100, depois, por exemplo, se fosse até 500 aqui, se o livro tivesse 500 páginas, já imaginou você fazer isso tudo, contar na mão? O algarismo 1 de 1 a 500, quantas vezes aparece o algarismo 1 de 1 a 500? E aí fica fácil, porque ó, você vai até 99, 20 vezes. 100 é a casa crítica dele, então 120, então 140. Na casa de 200 mais 20, 160. Na casa de 300 mais 20, 180. Na casa do 400 mais 20 vezes o algarismo 1 aparece, então 200, né? Então 200 vezes. Porque o 500 só tem o 500 lá, não apareceu o 501 nada, não tem mais número para analisar. Então 500 está lá, 500 de bola, não tem um para analisar. Mas do 400 por 500 não apareceria um? Sim. Você tem o quê? Do 1 ao 99, Isso. do 100 ao 199, do 200 ao 299, 300 a 399 e 400 a 499. E o 500 não tem. Aqui você tem quanto? 20. 20. Aqui 120, 20, 20, 20, 20 e 20. Então, 2, 4, 6, 8 com 120, 400 vezes.
É nesse aspecto que eu falo que quando tem uma numeração alta, aquele resuminho lá... 400? Hã? Que a gente está analisando aqui o quê? O algarismo. Isso, de 120, 140, até... 160, 180, 200, professor. 200. Não me deixa mais dódia, não. Eu que coloquei 400 aqui. Eu falei 200 e depois coloquei 400. Até 500. Ó, de 1 até 500. Ok? Então... Beleza, vamos lá. Vamos seguindo. Vamos em frente. Assim, essa é uma questão que a banca sempre cobra. De vez em quando aparece essa questão. Só que às vezes ela coloca assim... Quantas vezes o algarismo 3 aparece de 1 a 750? Ela coloca uma sequência grande. E aí você tem que ver só a relação crítica do algarismo, né? E quando tem lá o finalzinho, que não tem a sequência toda completa, e você tem que escrever, né? Tem que fazer tipo aqui, ó. O que a gente fez aqui? De 200 a 215, a gente foi lá escrever, ou analisa centena, dezena e unidade para ver. Ok? Ok. Mas isso aqui, ó, essas duas observações, isso aqui é muito importante. Isso aqui ajuda muito quando a sequência é uma sequência maior. Que no caso, se você sabendo, por exemplo, essa questão do 500 aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei o algarismo 1 aparece de 1 até 500. Quando você sabe essa dica, a questão se torna o quê? Fácil. Ela deixa de ser mediana e se tornou fácil. Tá vendo essa questão? Mas essa questão é considerada uma questão mediana. Vamos lá. Questão curta, tá vendo, Esté? Essa aqui não tem nem... Já tem texto, muito texto para eu ler, não. Essa é questão curta. Observe os 7 primeiros termos de uma sequência numérica. Veja, percebeu, Luiz, que até agora a gente não teve nenhuma sequência que encaixou em PA e PG? Beleza, professor. Tranquilo. Então, ó, uma sequência numérica: 7, 13, 25, 49, 97, 193, 385. Não queira já descobrir o padrão da sequência, porque às vezes tem gente que perde muito tempo antes de ler o restante da questão tentando descobrir o padrão aqui da sequência. Não importa inicialmente, vamos ler para ver qual é, né, a pergunta para a gente desenvolver o raciocínio em cima da pergunta. Aí, assim, ó, mantendo o mesmo padrão, admitindo que o centésimo termo é x. E aí quer saber o seguinte, ó, o antecessor. Opa, eu não quero saber o antecessor do termo x? Não é isso que está querendo saber? Ele diz o seguinte, ó, que o centésimo aqui, ó, que o termo de ordem 100 é quem? É x. Aí eu quero saber agora a ordem 99. Quem é esse termo aqui da ordem 99, ó? Ou seja, eu tenho que fazer o processo o quê? Antecessor. Não é o antecessor? Eu tenho que achar o antecessor. Certo. E para eu achar o antecessor, eu pego aqui e analiso em função, ó, não é o antecessor que eu quero achar? Ah, peraí, professor, tem as alternativas aqui. Então, eu posso analisar pela alternativa. O que está dizendo aqui? Ó, x dividido por 2. Todos os números são ímpares. Então, eu não posso dividir x por 2, concorda? Porque não vai dar um número inteiro, concorda? Se eu pegar um ímpar e dividir por 2, vai dar inteiro? Não. Não. E olha, a sequência toda está trabalhando com o número inteiro. E ela é crescente. Não tem como eu achar um número decimal aqui no meio dela. Pronto. Professor, então eu posso fazer isso, pegar o x, que é o termo que eu estou calculando, ó, diminuir 1 e dividir por 2. Vamos lá. Se eu pegar o 13, qual seria aqui, ó? O que eu estou testando? 13 menos 1, quanto é? 12. 13 menos 1 é quanto? 12. 12 por 2. Dá quanto? 6. Então não é.
Eu tinha que achar quanto? 7. Agora, se eu pegar aqui, ó, 13 mais 1, 13 mais 1 é quanto? 14. Dividido por 2. Não é o número É. que eu quero? Ah, professor, então eu vou testar nesse outro aqui agora, ó. Calma. Eu vou testar aqui agora. Se eu pegar o 25, 25 mais 1, 26. 26 dividido por 2, 13. Opa. Aí se eu testar aqui, vai funcionar, vai bater. 49 mais 1, 50. 50 dividido por 2, 25. Opa. Para eu achar o antecessor, é só eu somar mais 1 e dividir por 2. Então, o centésimo termo é quem? X mais 1 dividido por 2. Ou seja, a resposta correta qual é? Letra D. Tá vendo que a questão que ela é difícil, ela acaba se tornando, facilitando quando você usa o raciocínio correto para resolver a questão? Aí ele pede a fórmula, fora a interpretação, né? Porque tá pedindo a Isso. fórmula, né? Não chega a gente Exatamente. ver o Só que número em si. Mas sabe qual é o problema, Sara? É porque a gente quer pegar, logo quando a gente pega a questão, a gente quer achar o padrão da ida. Não, é verdade. Sim. E quando ela pede aqui o termo 99, você quer pegar o 99 para chegar no 100 e não fazer o processo inverso. Só que ela tá dando o termo 100 e quer que descubra o 99. Ou seja, eu estou partindo de um termo para achar o antecessor. Opa, então eu vou pegar a sequência dada partindo de um termo sempre para achar o antecessor. O que eu preciso fazer? Pego e substituo. Ele deu uma fórmula. Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir o valor que eu tenho lá na sequência na fórmula. Eu posso pegar qualquer termo que eu tenho na sequência e testar. Por quê? Se a fórmula vale do 100º termo para o 99º termo, vale para qualquer outro termo que eu pegar. Ah, se eu pegar o segundo, em função do primeiro. Se eu pegar o terceiro, em função do segundo. Sempre é um antecessor. E aí, sim, melhor eu partir o quê? Das alternativas. Eu testo a alternativa. Nesse caso aqui, melhor forma é testar a alternativa. Então, por isso que falar, tá trabalhando o quê? Uma sequência lógica. Não diz que é uma PA, que é uma PG. Não, é sequência lógica. Você tem que desenvolver um raciocínio lógico para achar um padrão. Mas esse padrão ele é comum para qualquer circunstância dentro da sequência que você analisar. Ficou de boa a questão? Agora sim. Mas quando pega a questão, assusta, né? Parece assim, nossa, o termo é X, como é que eu vou chegar? Eu vou ter que fazer construir, eu vou ter que escrever a sequência até chegar a 99 para chegar lá no... né? Vou ter que construir toda a sequência, termo a termo, eu tenho que fazer um por um, né? Essa sequência. Sim. Então já começa a pensar, nossa, eu tenho que fazer um por um para chegar lá em 100 termos. Por isso que é a prática mesmo, né? Porque acaba que essas provas, as questões se repetem. Isso, o raciocínio é bem similar às vezes, né? Só troca o número, mas o raciocínio tem o mesmo, né, critério lá para resolver. Então, por isso que é a questão do treino, né, que ajuda bastante. Quando a gente começa a treinar, né, a gente desenvolve nesse aspecto. Ok, eu acho que agora foi aqui que eu inseri uma questão a mais, foi que não tem no material de vocês, que eu achei interessante essa questão. Que eu achei interessante. Porque olha só, 5, 7, 9 e 11 tem uma sequência. Aí fala assim, ó, o número 15 aparece pela primeira vez na 20ª posição. Então, se a gente observar a sequência, ó, 1, 2, 3, 4, ele está dizendo que esse número 15 aqui apareceu o quê? Na 20ª posição. Ele aparecerá pela última vez em qual posição? Aí você fala, ferrou. Como que eu vou saber agora? Ferrou, como que eu vou saber? Então, esse tipo de sequência que fala que aparece uma vez e aparece depois, a gente tem que perceber que existe uma quebra, que ela tem uma sequência e depois tem um salto, que ou soma, ou que diminui alguma coisa, e a gente tem que perceber essa quebra.
Então, vamos tentar perceber aqui essa relação da quebra. Ó. 5, 7, 9, 11. São números o quê? Ímpares. Ímpares. E depois... Somado a 2, né? Depois caiu para um número par, não foi isso? Somado a 2 também, né? Vamos pegar aqui, ó, essa sequência ímpar. Vamos pegar isso aqui. Tá aqui, não tá? Agora. Que acrescentam. Quebrou aqui. Vamos pegar essa sequência par. Vamos jogar aqui embaixo. 6, 8, 10, 12. Opa, voltou de novo para a sequência o quê? Ímpar. Vamos jogar de baixo de novo. 7, não é isso, ó? 9, 11, 13. Opa, voltou de novo para uma sequência o quê? Par. 8, 10, 12, 14. Que voltou de novo para a sequência o quê? Começaram a perceber? Sim. 10, 12, 13, 14, 16, e voltou o quê? 11. Ah, então quer dizer que a gente vai ter uma sequência aqui agora, nessa sequência aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, 11. Deixa eu só tirar aqui. Essa sequência é a que estava completa, não é isso? Agora vamos pegar aqui. Nessa sequência aqui, o que que a gente vai ter? Concorda que quando esse 15 aparecer aqui, agora é a última vez que ele aparece, não tem mais chance? Porque todos os números posteriores são maiores, concorda? Ó, a gente começou em 5, todos os números maiores, né? Aí a gente tem aqui a sequência, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí vai permanecer a sequência. 11, 12, faltou o 13, né? Eu pulei o 13 aqui. Opa. 13, 14 e 15. Então, ó, nesse ponto aqui, 15 é o último valor. Ele aparece pela última vez. Concorda? Porque agora aqui vai ser 16, depois 16, e não tem mais como, vai ser sempre valores maiores. Então ele vai aparecer pela última vez. Então ele apareceu aqui pela primeira vez. Então veja, ó, o número 15 aparece pela primeira vez aqui. E aqui agora esse número 15 ele vai aparecer o quê? Pela última vez. Então, ó, ele apareceu pela primeira, então, ó, pela primeira vez. E vai aparecer pela última vez. Então, qual é a posição que ele vai aparecer? Cada sequência dessa é composta por quantos valores? 4. 4. Quantas sequências com 4 completas a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem o quê? 10 vezes 4, que é quanto? 40. E o 15, não é mais um número só que a gente tem? Mais um. Que é quanto? Então, ele aparece o quê? Na 41ª posição. Então, a posição aqui é a posição 41. Então, ele vai aparecer, ó, na posição 41. Professor, poderia fazer, né? Poderia perceber essa questão, aí subtrai um. Eu vi de todo, a gente já fazer tudo na mão, para chegar lá. Dá para fazer, dá, entendeu? Tudo na mão, completar e contar, né? Os valores. Seguir a sequência aqui, ó, do 11, tal, e fazer e completar. Chegar. Mas, veja que a gente dá para traçar. Por quê? Porque ele poderia pedir um outro número. Ele poderia pedir o seguinte, né? O número, vamos supor, um outro número, o número 20. Quando que o número 20 aparecerá pela primeira vez? Ou aparecerá, né, pela segunda vez? Poderia pedir um outro número, sim.
E aí é o mesmo raciocínio, teria que usar o mesmo raciocínio. Ok? Mas veja que aqui eu não escrevi porque eu sei que todas as sequências vão estar com 4 números. Ah, eu poderia já ter essa dimensão a partir da terceira linha já, professor. Eu já percebi que na terceira linha eu estou pegando a sequência, ó, que é 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre na coluna tem uma sequência crescente. Então eu poderia já apagar tudo aqui, deixar só essa relação de 5, 6, 7 até o 15 ali, poderia. E já ir direto. Eu coloquei mais para poder ter uma visão melhor, uma percepção maior, né, dessa distribuição dos valores. Mas assim, a partir da terceira linha, eu já tenho essa consciência que esses valores, eles vão seguir essa mesma relação. E essa primeira coluna vai ser sempre acrescente, ó, 5, 6, 7, e eu preciso até chegar em 15, porque o outro 15 já vai estar lá. Eu preciso agora esse último 15, né? O primeiro já está na sequência, eu só preciso encontrar esse último. E esse último vai ser exatamente nessa primeira coluna, que é um momento que vai repetir, né? Porque eu tenho a sequência, 5, 6, 7, 8, aí vai chegar em 15. Ok? Podemos seguir? Ok. Então vamos em frente. Essa questão eu também não tinha colocado lá e eu encontrei ela depois, é de 2018. É uma questão difícil. Essa é difícil. Uma sequência é formada pelos primeiros números ímpares positivos, ó, primeiros ímpares positivos que possuem 3 e apenas 3 divisores positivos distintos. Então, eu só posso pegar número aqui ímpar e que tenha o quê? Somente 3 divisores distintos. Para o número ter 3 divisores distintos, tem uma propriedade aqui. Todos os números que têm 3 divisores distintos, que propriedade é essa, professor? Esse número vai ser sempre, ele vai ser sempre um número quadrado perfeito. Ó, número quadrado perfeito. Qualquer número com 3 divisores, qualquer número com quantidade ímpar é sempre quadrado perfeito. Quantidade ímpar de divisores. 3 divisores, 5 divisores, 7 divisores. São números quadrados perfeitos. O que quer dizer isso? Que tem raiz quadrada exata. Lembra aquela parte inicial que a banca fala assim, números inteiros, propriedades, operações, ó, onde ela cobra dentro de um outro problema. Ela não está interessada se você quer saber o que é um número inteiro lá, o que é necessariamente, às vezes ela não pergunta isso. Ela quer dentro que você interprete isso, a propriedade vai ser aplicada em uma outra circunstância. E isso é uma propriedade relativa à raiz quadrada, né? Que toda raiz quadrada exata tem sempre quantidade ímpar de divisores. Tem uma quantidade par, não tem raiz exata, raiz quadrada exata. Para ter raiz quadrada exata, tem que ser ímpar. Agora, ele está dizendo especificamente, ó, que são 3 divisores. 5 divisores tem raiz exata? Tem, mas ele não quer que tenha 5, quer que tenha somente 3. E quando é que o número tem somente 3 divisores aqui, ó? Apenas 3 divisores aqui, quando o resultado da raiz é primo. Quando o resultado é primo. Olha onde a banca foi buscar essas informações. Essa questão é um nível hard. Assim, se você, para resolver, a não ser que você vai testar. Só que aí você vai perder horas para ficar testando vários números. Então, quer dizer que eu tenho que ter uma raiz quadrada, o número tem que ser uma raiz quadrada exata, e o resultado dessa raiz tem que ser um número primo, não é isso? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos pegar o seguinte, ó. Raiz quadrada exata
Aí você fala assim, então vamos pegar a sequência aqui. Que sequência seria essa com as raízes quadradas exatas? Professor, um tem raiz quadrada exata, tem, mas um não tem 3 divisores, concorda? Então não serve. Qual o próximo número que tem raiz quadrada exata? Aí você fala, professor, 4, mais 4 não, né? A raiz quadrada de 4 é 2, não é primo, o resultado, né? Aliás, é primo, né? 4, verdade, é primo. Não é isso? Raiz quadrada. Mas ele disse que os números são o quê? Primeiros números ímpar. 4 não é ímpar. Tem isso aqui ainda, ó. O número tem que ser ímpar. Então, 4 não é ímpar. Então, 4 não serve. Então, qual é o primeiro número aqui que vai servir? 9. Serve o 9? Raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. Pronto. 3. Beleza. Então, serve. Próximo número ímpar que tem raiz quadrada exata, qual é? 20. 25, né? 25, né? 25. Então, 25 serve. Ó, a raiz quadrada aqui é o quê? 3. 3 é primo. O resultado é quanto? 5. 5 é primo. Os Isso. números são ímpares e o resultado tem que ser primo. O próximo número aqui, que tem raiz exata, qual vai ser? Ímpar? 49? 49. 49, que vai ser o quê? 7. 7. Bora lá. Professor, é melhor eu pensar pelos números primos aqui embaixo, não é isso? Para achar as raízes, eu ficar pensando na raiz. 3, 5, 7. Qual é o próximo primo? 11. 11. 11 vezes 11? 122. 121. Ou Próximo. 121, né? Próximo aqui é quanto? Primo, 13. 13 vezes 13? 169, não é isso? 13 vezes 13, 169. Isso. Próximo aqui vai ser o quê? Porque, ó, Professor, o 9 não entra aqui entre o 7 e o 11, não? o 9 é primo. Não. Eu tô dizendo, ó, que o Eu só tô pensando resultado, na verdade. para isso acontecer, o resultado da raiz tem que ser o quê? Primo. Para que tenha apenas 3 divisores, para que tenha apenas 3 divisores, o resultado da raiz tem que ser um número primo. Primo. Sim, sim. Então, o resultado da raiz tem que ser um número primo. Então, 9 não é um número primo. Então, ó, o resultado, aqui, ó, o resultado tem que ser primo. E os números, aí ele quer o seguinte, a diferença entre o quê? O 6º e o 5º. O sexto e o quinto. A gente achou 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando 1. 17 vezes 17 dá quanto? Alguém já calculou aí? Alguém fez aí ou não? Era 17 vezes 7, 49. 1 vezes 7 é 7, 11. 289. 289. Pronto. Então, ele quer a diferença entre o quê? o 6º e o 5º. O sexto. Quem é o sexto? 289. E o quinto? Quem é o quinto? 189. 169. Então, é 289 menos 69 e 120. Então, vai dar exatamente quanto? Letra D. 120. Letra D. Veja que essa subiu o nível, né?
Pesada a questão, hein? Pô, Aí você fala, professor, eu posso fazer por tentativa, mas você tem que ficar tentando, colocando uma lista de números e verificando se esses números têm somente 3 divisores. sim. Veja que por tentativa aqui vai dar mais trabalho, né? Que você tem que ficar buscando quais são os números que têm apenas 3 divisores. Quando a gente falou lá de MMC e MDC, lembra que foi uma propriedade de divisores de MMC e MDC, não. Claro, a gente falou de MMC e MDC, mas a gente falou de múltiplos divisores, uma propriedade, lembra que eu falei que era uma propriedade importante, e talvez vocês não tinham dimensão da propriedade, mas era uma propriedade que ajudava muito na resolução de problemas, que era a propriedade o quê? Exatamente desse quadrado perfeito. O número quadrado perfeito, a quantidade de divisores de um número quadrado perfeito é sempre uma quantidade ímpar. Então pode ser o quê? 3, 5, 7 divisores. Sempre a quantidade ímpar. Só que aqui ele especificou que 3 é apenas 3. E para isso acontecer, o resultado da raiz tem que ser primo. Tem que ser um número primo. Aí entra um outro, né, detalhe ainda. Vamos para a próxima, né? Essa deu para respirar um pouquinho, né, Gabriel aí. Ficou pesado. Só Deus na causa, viu? Essa deu para respirar fundo um pouquinho, né? Ok. Luiz, Sara, né? Estão quietinhos aí. Eu quem mais falo nas maluquices aqui. Bora lá. Vamos seguindo. Sequências com letras. Dos últimos, né? A relação mais recente para cá eu não vi, não achei questão com letra da FCC. Você vê que ela tem pegado, jogado muito duro em cima dessas questões das sequências com números. As sequências com letras geralmente são saltos, são pulos, né? Quando você vai saltar, vai pular uma sequência, uma ordem. Considera o alfabeto, incluindo o K, o W, o Y. Às vezes faz separação de vogais e consoantes. Como assim, professor? Vamos lá. Deixa eu exemplificar aqui alguma circunstância. Tipo assim, ó. Por exemplo, você tem uma sequência. E eu quero saber qual é o próximo termo dessa sequência aqui. Então, primeiro, vamos avaliar aqui, ó. Do A para o C. Tá saltando, tá pulando alguma letra? Tá. Pulou Uma qual letra? B. A letra B. Da letra C para chegar na letra F, tá pulando, tá saltando alguma letra? Sim. A letra D. D e E. D e E. Agora, É uma sequência, né? isso, ó, da F para J, tá pulando, tá saltando alguma letra? Isso, Luiz. Uhum. Então, G, H, I. Opa, então aqui, ó, foi o salto de uma letra, o salto o quê? De 2 letras, como o Luiz colocou ali, e 3 letras. Aqui, tá saltando 3 letras. Então, para a gente descobrir esse próximo termo, a gente vai ter que saltar quantas letras agora para manter o mesmo padrão? 4. 4. Então, quais são as letras que a gente vai saltar depois do J? A gente vai saltar qual? K, L, L, M, M, N, ó. Então, a gente está N. saltando 4 letras. Então, qual é a próxima letra da sequência? O. Ó, Ó, não é a que a gente parou, é a próxima, né? a próxima. Isso. Então, ó, veja que é letra O. A próxima aqui da sequência, letra O. Ok? Então, esse é um tipo. Esse aqui é um tipo de circunstância que aparece aí, certo? Um outro exemplo que pode aparecer.
Qual é o próximo termo da sequência? O que acontece? SXT? Isso, ó. O que acontece aqui? A palavra o quê? Só consoantes, né? Isso. Então pegou apenas as consoantes, exatamente, ó. Tá pegando apenas as consoantes da palavra. Depois a palavra terça, ó, quarta, quinta e por último sexta, né? Então mesmo segue o mesmo padrão, ó, apenas as consoantes da palavra. Somente consoantes. Com letras é mais tranquilo do que com números, professor? Ou não necessariamente? Depende muito do ponto de vista, entendeu? Por exemplo, tem uma sequência, teve uma banca que já cobrou uma sequência bem... Não, mas não foi com letra, foi com número. Não foi com letra, foi com número. Geralmente, né, são, assim, mais perceptíveis, né? Quando tem um critério lógico, às vezes não tem lógica nenhuma, às vezes não tem. Aí, quando não tem, quando é só o elaborador, que às vezes tem sequência que só o elaborador sabe. Ele fez para que ninguém mais adivinhe, né? Para ninguém mais adivinhar. Tem esse tipo. Por exemplo, já teve uma sequência que era uma sequência com número, mas que estava ligado à letra e não a número. Como assim, professor? Uma sequência com número que está ligado à letra e não a número? Exato. Uma das sequências mais malucas que eu já vi na minha vida. A sequência era o seguinte, ó, era 2, o número 2. E ele queria saber o próximo termo da sequência. Só que a sequência era em número, mas isso está ligado à letra e não a número. Como assim, professor? Aqui, ó, é o número 1. Se eu escrever por extenso, tem quantas letras? 2 letras. 2 letras. O número 2, quando eu escrevo por extenso, tem quantas letras? 4. O número 3 não foi FCC. 4, quando eu escrevo 4. 5. 6. 7. 8. E o próximo? Ou seja... continua 4. Não é maluquice? Oxi, que viagem. Quem fez uma sequência dessa tava viajando. Ou seja, no planeta Terra não tava, concorda? Tava Não só. tava. Né? Não tava só. Já deveria ter puxado um baseado, né? Cheirado alguma coisa. Porque sozinho a criatura não tava. Com certeza a criatura não tava sozinha que pensou numa sequência dessa. Né? Então tem esse tipo de circunstância? Tem algumas coisas, às vezes, que eu chamo de sequências chamadas de esdrúxula, eu costumo chamar esdrúxulas. Porque, às vezes, só quem elaborou é que sabe. Mas, no geral, a FCC não tem tido esse comportamento, não. Essa aqui, eu acho que foi uma questão da IBFC. Não lembro exatamente. E essa questão não foi anulada, não? Não. Não, né? Não porque foi seria, anulada. Gabriel. Tem uma certa lógica. Ela é malucona, mas... Uhum.
Entramos com pedido, né, com recurso, mas a banca não aceitou, não anulou a questão. Com que argumento, professor? Quando a questão foi lançada, ninguém sabia qual era a resposta. Ah, E a tá. gente jogou que não existia uma lógica, um padrão lógico para a sequência. E aí, na justificativa da banca, foi que ela colocou esse padrão. Entendi. Vamos lá. Vamos seguindo. Sequência com figuras. Aqui pode ocorrer operações matemáticas, pode ocorrer letra, pode ocorrer forma geométrica, posicionamento, ordenação, várias coisas aí com figuras. E aí, a banca tem cobrado pouco, mas tem cobrado. Né? Não é. O que ela tem dado maior ênfase é número, a sequência com números. Mas tem cobrado, mesmo aparecendo pouco aí nas provas mais recentes, tem cobrado. Essa aqui, agora, né? Saiu do forno. Veja que tem uma figura, mas, né, na verdade, tem uma relação que ela trabalha com essa figura. Ela diz o seguinte, ó. Cada um dos segmentos da figura deve ser pintado de azul. Pera, deixa eu só colocar um pouco mais destaque aqui. Azul, rosa ou verde. De tal forma que os 3 lados de cada triângulo, ó, tenha cores diferentes. Veja que ela já colocou aqui o quê? Azul, verde e aqui azul. Então, veja, se aqui é azul e aqui é azul e ali é verde, os 3 têm que ser diferentes. Isso aqui, óbvio que vai ter que ser o quê? Rosa. Rosa. Isso? Ou não? Se isso aqui for rosa, veja o seguinte, ó. Se isso aqui for rosa, isso seria o quê? Se esse lado for rosa, esse teria que ser o quê? Ó, porque eu tenho que pintar os 3 lados, cada um de uma cor. Então, quer dizer que é o contrário, não é isso? Posso ter rosa aqui. Ali eu não posso. Não é isso? Aqui eu tenho verde, verde. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que ter aqui? Ó? Vamos lá, eu posso ter rosa aqui. Vamos pensar. Se aqui é azul, eu tenho que colocar rosa de um lado e verde do outro, não é isso? Isso. E aqui agora eu posso ter isso? Posso. Aonde? Em qual? Vou colocar bem na linha. Isso aqui verde. Certo. E esse aqui Rosa. Concorda? Esse triângulo agora tem as 3 cores diferentes, não tem? Rosa, azul e verde. Ok? Esse triângulo tá ok? Sim. Sim. Atrapalhou as cores dos outros triângulos? Não. Porque aqui é rosa e ali tem o quê? Verde. Verde. Aqui é verde, aqui tem o quê? Azul. Azul. Então, isso aqui vai ter que ser o quê? Rosa. Rosa. Então, o X não pode ser rosa, concorda? Sim. Porque já tem um lado rosa. Ele está dizendo que X pode ser pintado de qual cor? Pode ser rosa? Não. Não. Então, esse X, ele pode ser pintado de qual cor aqui? Como ele é o último triângulo, eu posso colocar tanto azul quanto verde ali, não posso? Sim. Eu posso colocar tanto azul quanto verde. Então, esse X, ele pode ser azul? Pode. E se ele for azul, o outro lado é o quê? Verde. Ou esse X, ele pode ser o quê? Verde. Se ele for verde, o outro lado vai ser o quê? Azul. Azul, que fica rosa, azul e verde, ou rosa, verde, azul.
Então, quer dizer que esse X aqui, ele pode assumir duas cores. Tem isso aí? Letra B. Letra B. B de broquei. Então, veja que aqui é mais a questão mesmo de ajuste. Por quê? Porque aí, ó, aqui fica ok. Veja que né, os dois triângulos aqui, ó, esse triângulo tá ok, esse triângulo tá ok. Aí isso aqui, qualquer uma das cores que eu usar ali, a outra vem para baixo, fica ok também. Veja que questãozinha agora, recente. É bem lógica, né? Bem lógica mesmo, é raciocínio lógico. Pura. É. Não tem. Gente, se cair uma dessa é bom para nós. Isso, não tem um conceito assim por trás, você fala assim, eu tenho que usar algo específico, uma regra específica para resolver isso aqui, e eu resolvo todas as questões. Percebe que não existe essa regra? Verdade. Não tem. Então, sequência é observação e treino. Não tem jeito, tem que observar e fazer. Por quê? Porque quanto mais você faz, você começa a perceber os outros padrões e você percebe que o raciocínio, ele começa a repetir em muitas questões. Apenas um valor diferente, a margem, às vezes, que está somando ou subtraindo é diferente. Uma sequência, às vezes, ela vem, né, com um padrão envolvendo de 3 em 3, 3 em 3, outra já vem envolvendo o mesmo padrão, 4 em 4, 4, 4, depois outra vem 5, 5, 5, 5, mais, né, se soma um, diminui um, ou se, né, tem um raciocínio parecido, mas tem que treinar, não adianta. Professor, diga. O senhor está trazendo questões de analista porque não está achando de técnico? Ou porque, aparentemente, era para ser mais difícil e essa já é a segunda em nível fácil de analista? Exatamente. É porque é o seguinte, por exemplo, questão de figura. As questões que eu achei de figura foram, né, de mais recentes, só de analista. Tem umas questões de figura mais de técnico, mas bem distante, lá de 2003, 2002, eu não quis pegar, tá muito longe, entendeu? Muito longe. Muito longe, ou seja, quase 20 anos aí de questão, né, ou 20 anos a diferença aí. Entendeu? Eu acho assim, talvez, pode até acontecer, pode, mas não sei se, né, vai repetir um raciocínio muito próximo daquelas questões. Eu acabei que eu não utilizei essas questões, né? Eu dei preferência para as questões mais recentes, né? Dos últimos 8 anos para cá. Tipo, nesse TRT que foi agora, não tinha nenhum de técnico. De figura, não. Tinha de técnico de número. Entendi. Não tinha específico de figura. De figura não. Para técnico tinha de número. Deve ter sido mais difícil, inclusive, a traste. Viu? Eu achei a prova de técnico mais pesada do que a prova de analista. Tem essa... Em uma, porque foram 2 TRTs. A outra não. A outra de analista estava mais pesada. Foram em 2, eu não lembro exatamente. Os 2 aí, qual foi a que foi uma que eu achei? Eu achei uma de técnico um pouquinho mais pesada do que a de analista. E no outro já foi o contrário, a analista estava um pouquinho mais acima. Minas Gerais. Não, minha não tive, não. Ô, professor? Diga. Deixe-me comentar. Fazer um comentário. Eu estava estudando ontem a disciplina de constitucional, direito constitucional. Aí o professor estava dizendo, vocês que vão fazer para técnico, faça também questões de analista e de técnico. Ele falou, tem pessoas que vão fazer de analista e diz, não vou estudar esses assuntos aqui, não vou me aprofundar mais em outros mais difíceis e tal. Aí ele trouxe uma questão, foi da FCC, a banca, foi para delegado. Rapaz, eu disse, meu Deus, o que foi aquilo? Ele disse aqui, ó, quem ia saber que ia cair essa questão para delegado, e depois ele foi ver que caiu na de técnico, a mesma pergunta. Acontece Aí isso. ele estava falando, faça questões de analista e técnico. Quem vai fazer para analista, quem vai fazer para técnico. Porque... E repetiu o mesmo que o senhor falou, que não está mais naquela. E outra coisa, quem seleciona hoje é a máquina, não é mais ser humano.
E eu Então, a penso, máquina, ela seleciona aleatoriamente, por mais que você defina lá que tem nível alto, né? A questão lá, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, não sei como que a FCC classifica dentro do sistema as questões, e ela pede para selecionar, né, 3 de um nível, 2 de outro e outro de um nível, né? Vamos supor, 2 de um nível, 2 de outro nível, uma de outro nível, por exemplo. Uma questão nível bem difícil, 2 nível médio, 2 fácil. Então ele vai lá e seleciona aleatoriamente. Né? Então pode acontecer o seguinte, que mesmo ele selecionando aquela questão que ele considerou lá como nível fácil, ela ainda seja mais fácil do que a que ele selecionou para nível fácil de técnico, ele selecionou para analista. O Né? professor, eu tinha uma suspeita, porque muitos aprovados para técnico têm nível superior. Será que eles, observando isso, aí começou a colocar de nível Também superior tem para isso, nível né? técnico? Também tem isso, né? Às vezes, assim, como eles, né, pode ter colocado provas também mais fáceis para técnico e acabou elevando muito a nota de corte, né, por conta, né, de outras pessoas também fazendo, isso pode acontecer. E essa questão de repetir questão, isso é comum em todas as bancas, acontece. Já aconteceu. Prefeitura de Salvador teve a questão que eu trabalhei com a galera da FGV, aí, e a mesma questão caiu depois, foi de um outro concurso e caiu exatamente, até a letra era a mesma resposta. Quase todos. No MPU, a totalidade de técnicos tem nível superior. Exatamente, entendeu? Então, assim, é uma outra forma para filtrar, né? Para também questão de filtrar. Então, eles aumentam o nível da prova de técnico para poder fazer esse filtro. Vamos lá. Padrão carimbo. Ó, as questões padrão carimbo que eu encontrei da FCC são muitas questões na pegada de calendário. Muitas questões na pegada de calendário. Mas eu vou destacar um pouquinho aqui essa questão da padrão carimbo. O que é isso? É quando você tem uma repetição, você tem um ciclo e ele vai se repetindo. Né? Sempre a mesma repetição. Então a gente chama de padrão carimbo, ou seja, o mesmo ciclo. Você tem um ciclo. Fechou, reiniciou, tornou fechar, tornou reiniciar. Ah, professor, e o que eu preciso saber isso aqui? Pode ser letra, pode ser número, pode ser figura, pode ser símbolo, qualquer coisa, para poder fechar, né? Inclusive, quando eu falo aqui de letras, no caso de palavras, né? Pode ser nomes também. Sim, e como identificar? Geralmente o que? Pede uma ordem distante e alguns termos da sequência, eles sempre se repetem. Então, sempre há uma repetição, sempre uma repetição. Como assim, professor? Dê um exemplo aí, vou dar um exemplo, sim. Vamos pegar aqui, ó. A sequência TRT Bahia. TRT Bahia. TRT Bahia. Isso vai se repetir. E aí ele pergunta o seguinte, ó. Qual a letra escrita na posição 2022. Por que 2022? O ano que a gente está, né? Tem banco às vezes que coloca isso, o ano corrente. Ah, é comum isso? Não é comum. Sim, então como que eu vou saber isso aqui, professor? Eu tenho que escrever isso aqui e contar até chegar a 2022? Não. Lembra que eu disse que há uma repetição. Posso pegar isso aqui e formar um carimbo, ó. TRT Bahia. Então, se eu mandar lá na gráfica, peço para a gráfica, ó, imprima isso aí, TRT Bahia, e sair carimbando. Concorda que eu vou ter aqui a relação, os carimbos, na sequência, ó, TRT Bahia, TRT Bahia, TRT Bahia, TRT Bahia. Eu vou carimbando. Aí o que isso tem a ver? Que o carimbo, quem é o carimbo aqui, ó, se a gente olhar aqui, quem vai ser o carimbo nessa relação? O TRT Bahia, ó. Então é o carimbo. Então isso aqui, esse TRT Bahia é o nosso o quê? Carimbo. Esse carimbo aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, carimbo com 5 elementos.
E tem a posição pedida. Então, quer dizer que se eu pegar essa posição pedida, ó, qual é a posição? 2022. Então, veja que tem uma posição pedida. Então, como que a gente faz isso aqui? Ó? Se eu pegar a posição pedida, qual é a posição pedida? Vou até colocar assim, ó, a posição pedida, 2022. E dividir pela quantidade de elementos do carimbo. Se eu dividir isso por 5, o que vai acontecer? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. O 2 não dá para dividir, né? Que 2 é menor, é 0. 2 dividido por 5, 0. Vai ficar 22. Dá 4 novamente. 5 vezes 4, 20. Então, ó, o resto. O que a gente tem aqui? O resto. E o que diz esse resto? O que significa isso? Quando a gente interpreta isso aqui, ó. Quando a gente interpreta isso aqui, vou até colocar de outra cor, para ter um destaque maior. Quer dizer o seguinte, ó. São 404 carimbos completos para chegar na posição, ó, 2022. São 404 carimbadas completas, mais o quê? 2 letras. Então, é isso que vai interessar para a gente, ó. 2 letras. E quais são essas 2 letras na sequência do carimbo? TR. Então, quer dizer que a posição está pedindo aqui, ó, 2022, qual é essa posição? A letra R. A letra R que vai estar nessa posição. Então, basta observar o resto. Então, basta pegar e observar esse resto. Então, quando a gente pega e observa o resto, a gente consegue visualizar. Ah, poderia ser diferente, né? A sequência aqui, ela poderia estar aí numa relação diferente. Poderia, por exemplo, ó, ele poderia colocar assim, ó, TRT, BA, BA, TRT. TRT, BA, B. Poderia ser sim. Professor, mas isso aí agora virou uma maluquice só. E pedir a mesma posição, 2022. A mesma posição ali, ó. Professor, que... Veja, eu preciso o seguinte, ó. Geralmente, você tem que ter pelo menos 3 letras se repetindo. A partir de qual momento eu tenho TRT na ordem da esquerda para a direita aqui, concorda? A partir daqui, eu tenho TRT. Espera aí, que eu até coloquei um T a mais aqui. Tem até um T a mais ali na sequência. Pronto. Sim, e daí que essa parte aqui, ó, aonde tem exatamente as 3 letras iguais, TRT, TRT. Então, a sequência quebra aqui. E isso aqui vai ser o nosso carimbo. Então, observe que faz sentido BAB. BAB, tá vendo, ó? O que eu tenho aqui depois? O BAB. E depois eu tenho o quê? BAB. Então, faz sequência? Faz. Faz sentido? Faz a sequência. Não, essa parte aqui é que vai constituir o nosso carimbo, ó. Pelo menos 3 elementos, você tem que conseguir 3 elementos exatos na repetição. Então, começou com TRT. Aqui eu tenho TRT, ó, pelo menos 3 exatos. Se eu tenho esses 3 exatos, então eu posso quebrar ali. Então, isso é a minha, né, repetição. A partir dali começa a repetição. Então, é o ciclo. Então, o que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? 8 elementos.
Ó, a gente tem 8 elementos. Aí a posição, se a posição é a mesma, a posição pedida aqui é a mesma, ó. 2022, a gente vai pegar 2022 agora e dividir por 8. 2022 dividido por 8. Pronto, 20 dividido por 8 dá 2. 16 deixa resto 4. 42 dividido por 8 dá Dá 5. Vezes 8, 40, deixa resto Sim. 2. Então vai ficar 22. 22 por 8, 2, que 3 vai passar. 16 para 22, falta quanto? É 16 isso. Tá 6. Então quer dizer que a gente vai pegar aqui o 6º elemento do carimbo. Então, ó, vai pegar o quê? O 6º elemento do carimbo. E qual é esse 6º elemento do carimbo aqui? A gente contar lá, ó. O T começa do T, não é isso, ó? Então, T, R, T, B, A, B. Não é isso o 6º elemento? Veja que pediu a posição, então a gente vai pegar o 6º elemento, o resto, ó. A mesma coisa aqui, ó, o segundo. Aqui agora a gente vai pegar o 6º elemento do carimbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é esse 6º elemento? B. Então, sempre o resto que vai demandar, né, essa relação. Não perguntaram, eu vou colocar. Eu mesmo vou perguntar. Se o resto for 0... né, que é uma pergunta comum, que não faz, professor, mas quando é 0, não sobrou, não vai sobrar resto, não tem resto, né? Se for 0, faz o quê? Isso significa que a quantidade de carimbos, então, ó, quando o resto é 0, que essa quantidade de carimbos aqui, ó, é uma quantidade o quê? Exata. Se é uma quantidade exata, então eu pego o quê? O último elemento do carimbo. Então, ó, a quantidade aqui, ela é exata. Então, se ela é exata, pega o último elemento do carimbo, não é do que foi escrito na sequência, não. Às vezes coincide, mas nem sempre. Então, pega o quê? O último elemento. Então, ó. Resto 0. O último elemento. Quando o resto for 0, pega o último elemento. Nesse caso aí, qual é o último elemento do carimbo aí nesse exemplo? Tentei melhorar aqui, bagunçou tudo, né? Ficou pior. Fui tentar melhorar ali, a escrita ficou pior. Pronto. Agora acho que sim, melhorou mais, né? Pronto, último elemento. Nesse caso, o último elemento do carimbo aí é o que, ó? Veja, o carimbo é o que demarcou ali, no caso é o R, né? Parou aqui no R. Então aqui, ó. O R aqui, ó. O último elemento do carimbo. Que a gente quebrou a sequência. Onde a gente quebrou, ali é o último elemento do carimbo. Então, a gente quebra a sequência a partir de quando começa a repetição. Então, aqui, ó. Começa
a repetição. Então, começou a repetição aqui, então a gente tem ali o último elemento do carimbo. E no caso, se o resto for zero, é esse último elemento. Tem aparecido esse tipo de questão, tem envolvendo calendário. Lembra que a gente falou na relação temporal, naquela parte de organização temporal, a gente já falou sobre essa ideia, né, do calendário. Então, tem essas questõezinhas envolvendo, né, mistura essa relação lá com o calendário. O Sultan mostra aí, traga uma questão para a gente fazer. Antônio contraiu um empréstimo bancário para pagamento em 450 prestações. A primeira delas no mês de abril. Então, a primeira no mês de abril. Então, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e assim sucessivamente, né? Então, veja o que a gente tem aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira, né? Porque ele diz que as prestações são o quê? Mensais. Então, a quarta prestação, aqui vai pagar a quinta, a sexta, a sétima, e assim sucessivamente. Aí ele quer saber, ó, a última delas ocorrerá no mês de... Qual mês que vai cair essa última? Então, o que a gente vai ter que fazer? São quantas prestações? Isso é o quê? A posição. Lembra que a gente tem que ter a questão, vai dar uma posição para a gente calcular? A gente vai calcular a posição 450. E o nosso carimbo, a gente está falando dos meses do ano. Então, ó. O que a gente tem aqui? Os meses do ano. Então, os meses do ano, quantos elementos tem no nosso carimbo? 12. Isso. Carimbo aqui vai ser os meses do ano, que é igual 12 elementos. Então, a gente tem 12 elementos. Então, nesse caso, como que a gente vai fazer? Né, a posição pedida dividido pela quantidade de elementos? Isso. O que a gente fez aqui, ó? 2022. Queria saber lá na ordem, vai, né? A posição 2022. E aí o carimbo tinha 5 elementos. Aqui foi... A posição continuou sendo 2022, só que agora o carimbo com 8 elementos. Aqui agora, ó, 450 prestação. Então, primeira, segunda, ó, vai contando. Depois pagou já 10 prestações, 20, 100 prestações. Aí quando chega lá, na última, tá pagando o quê? 450. Então, a ordem é 450. Então, a gente vai pegar 450 e dividir por 12. Não vai se repetir a cada 12 meses, o ciclo se repete o ano? Não é isso? De 12 em 12 meses, volta para o mesmo mês. O primeiro mês foi abril. Daqui um ano, volta novamente o quê? Para abril. Não é exatamente agora. A gente está o quê? No mês de novembro. Daqui um ano, a gente volta a repetir novo ciclo, concorda? Ou seja, o seu aniversário. Não é isso? Um mês vai se repetir a cada 12 meses aquela mesma data. Então, dividido por 12. Então, o que a gente tem aqui? 3, né? Porque 4 daria 48. Então, 3 vezes 12, 36. 36 para 45, qual é o resto? (36 para 45), o resto é 9, não é isso? 90. 90 por 12 dá quanto? 7, né? Porque 8 daria 96, né? Isso. Daria 96. Então, 12 vezes 7 vai dar 84. Então, deixa resto o quê? 6. 6. Então, a gente vai pegar o quê, ó? O sexto elemento da sequência. O sexto elemento do carimbo, da sequência não.
o sexto elemento do carimbo. Então, veja, ó, sexto elemento do carimbo. Quem é o sexto elemento do carimbo? Mês de? Em setembro. Setembro. Então, tem isso aí? Tem. Qual a alternativa correta? B. De quê? Broquei. Broquei. Show de bola. Uma questão como essa, professor, tem de ter resto. É o que eu tô falando, pode ser zero. Se foi zero, porque aí você vai... Lembra que você vai completar o ciclo aqui. Eu parei, mas você vai completar o ciclo. Se fosse Sim. zero, né? Você vai completar. Outubro, depois tem o quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Porque abril começa a repetir, concorda? Isso. Então, ó, porque aqui é o oitavo. Sendo zero, ia para abril? Nona prestação, 10ª prestação, 11ª, 12ª prestação. Não. Lembra o resto zero? Você pega o quê? O último elemento do carimbo. Do carimbo. Qual é o último elemento do carimbo aí? Quem é o último elemento do carimbo aqui, ó? 12, é. Então, ó. Ah, entendi. O último elemento do carimbo. Sim. Ok? O último elemento do carimbo. O último elemento. Certo? Então, no caso aí, seria março, né? Março. Se o resto fosse zero, seria Isso. março. É isso? Se o resto fosse zero, seria março. Ok? Ok. Perguntas? Não. É responder para poder ver se tem dúvida. Pronto. Então é isso aí. Até nossa próxima aula domingo, né? Isso. Lembra? Eu fiz uma adaptação, eu fiz uma mudança, porque pelo programa hoje estava números racionais e domingo seria sequência. Só que na quarta, que seria a última aula, seria números racionais parte 2. Aí eu falei, não, vai ficar quebrado. Então, para não ficar quebrado, o que eu peguei? Trouxe sequência para hoje. Domingo a gente vê a parte 1 de números racionais e quarta a parte 2 e fecha. Ok? Ok. Beleza? Uma excelente noite para todos. Até a próxima. Até. Até. Tchau, tchau.